Convido você a abrir a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Um dos pontos fundamentais da reforma é somente as Escrituras. A suficiência, a autoridade e o poder das Escrituras, exclusivamente das Escrituras, para a vida do crente e para a vida da igreja. Então, se não está na Bíblia, não serve para nós. E ele vai nos dar 3 lições aqui, nesses versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui há 3 ensinos básicos que eu quero que você memorize. O primeiro deles, o que é a Escritura? O que é a Escritura? Em segundo lugar, qual é a utilidade da Escritura? Ela presta? Ela serve para nós? Ela é útil? Terceira coisa que o texto nos ensina, além de conceituar, além de mostrar a utilidade, vai nos dar aqui o propósito, a fim de. Isso aí é propósito, é objetivo. Então, com essas 3 divisões em mente, nós vamos tentar fazer um sermão aqui para você. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela tem 66 livros. Ela foi escrita num período de 1.600 anos. E Deus usou 36 homens, que não falaram por si mesmo, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. E essa inspiração não foi uma inspiração apenas de influência, mas os pensamentos foram inspirados e as palavras foram inspiradas no texto original. De tal maneira que o que está na Bíblia não é pensamento de homens, mas os pensamentos de Deus. E aqui, essa expressão, toda a Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada por Deus, no grego, é uma palavra só, theopneustos, que significa que a Bíblia, ela veio de dentro de Deus, porque na respiração você inspira e você expira. Você puxa o ar e põe para fora o ar. A ideia aqui é que a Escritura foi justamente expirada por Deus, veio de dentro de Deus, foi soprada. Então Deus usou homens para falarem pensamentos, escreverem isso, movidos pelo Espírito Santo. Eles falaram da parte de Deus, porque a palavra profeta é boca de Deus, mas eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra movidos aqui vem da linguagem marítima, quando o barco ele era conduzido pelo vento. Ele era conduzido, abria-se as velas, eles eram movidos. Então esses homens que escreveram a palavra de Deus para nós, foram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Porque os pensamentos de Deus apontam para caminhos que aos meus olhos parecem direitos, mas o fim é perdição. Então a palavra de Deus, os pensamentos de Deus nos conduz para os caminhos corretos, certos. O que Ele pensa, dirige a minha vida, conduz a minha vida. Então você que já foi crédulo de profecia, Deus está me falando, Deus mandou dizer isso para você, sai fora. Você quer ouvir Deus dizer, lê a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Deus nos fala pela sua palavra.
E se eu disser alguma coisa como pastor, ou qualquer professor de escola dominical, ensinar alguma coisa que não está na Bíblia, você deve rejeitar. Somente as Escrituras. Deus está dizendo, os meus pensamentos, aquilo que está na Bíblia, é do alto. Veio do céu. E esse Deus que pensa, Ele fala. Porque só pensar não resolve. Ele diz assim, será a palavra que sair da minha boca, boca de Deus. Não é da boca do pregador, da boca de Deus. É a palavra de Deus que tem o poder de germinar. Vocês foram regenerados pela semente da palavra de Deus. A palavra é a semente do reino. É a palavra que fecunda e gera em nós vida espiritual. Então toma cuidado, tá? Todo mundo gosta de falso profeta. Até eu mesmo gostaria de fazer uns encomendas. Ah, pastor, eu queria saber meu futuro. E o povo gosta de novidades. Ó, tem um pastor ali, está pregando, ele está falando tudo. E o que ele fala acontece comigo. Não vá nessa, meu irmão. Jeremias capítulo 23. Deus faz uma profecia contra os falsos profetas. Versículo 16 diz assim: assim diz quem? O Senhor dos exércitos. O que ele diz? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz, né, tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz: não virá mal sobre o ano, continua no pecado. Não, isso não é pecado não. Está cheio de pastor dizendo: isso não é pecado não. Ele está falando por conta própria. Ele não está falando como boca de Deus. E aí você vai descobrir qual a recomendação de Deus? Não deis o quê? Ouvido. Então para de ficar assistindo esses vídeos de gente que não está pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia. Veja, no versículo 28 de Jeremias 23 diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como? Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E ele diz que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, o que é a palavra de Deus? É o trigo. A experiência de quem está falando da palavra é palha. É palha. O que alimenta é o trigo, não é a palha. Então, para de comer palha. Pastor, só precisa conhecer, tem um pregador aí que ele sabe tudo, já foi no céu, no inferno, teve revelação, não sei o quê. Já sabe quem vai ser o presidente. Sai fora disso. Nós temos que ficar exclusivamente com a palavra de Deus. E ele diz no versículo 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Versículo 30, portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furta as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ou seja, não ensina a palavra, furta, esconde a palavra, não dá a palavra. Por isso, meus amados irmãos, que quando Martinho Lutero, ele preso lá no castelo de Wittenberg, protegido por o rei Frederico, a primeira coisa que ele escreve é a versão impressa da Bíblia, em alemão, e coloca a Bíblia na mão do povo. A sua fé tem que se fundamentar na palavra de Deus. A palavra gerou você. A palavra é o leite espiritual que alimenta você. Você não precisa de nada mais para fundamentar a sua fé, que não seja a palavra de Deus. Então você que veio dessas comunidades aí, se refaz, tá? Você tem que desconstruir e reconstruir. Tá certo?
E corra desse pessoal que diz, o Senhor está me dizendo. A palavra nos repreende. A palavra diz, olha, o que você está fazendo está errado. Você precisa perdoar. Você precisa amar. Você precisa buscar santidade. Você está com uma vida mundana. Deus não quer essa vida para você. Deus quer que você cada dia mesmo pareça com Cristo. Então a Bíblia nos repreende. Quando eu estou na minha soberba, na minha vaidade, no meu orgulho, a Bíblia me repreende. Quem já foi repreendido pela palavra? Levou chicotada. Ah, então vocês são normais. Vamos voltar, só um pulinho lá, Salmo 19. Davi, dos versos 1 a 6, ele fala da revelação natural de Deus. A revelação natural de Deus só serve para alguma coisa. Para a gente crer que Deus o quê? Existe. Mas a revelação natural não altera nada a minha espiritualidade. Por isso que além da revelação natural, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, eu não posso olhar para a criação e dizer, Deus não existe. Mas nós precisamos da revelação escrita. Agora, vê comigo, por favor, aí. Versículo 7. A lei do Senhor é o quê? Perfeita. E o que ela faz? Restaura a alma. Quantas vezes eu e você, vivendo crise, desânimo, desorientação, você chega a ler a Bíblia, ora... Aí o que? Restaurou você. A palavra restaura, anima. Veja que o salmista usa um paralelismo. Ele usa um conceito, ele usa um adjetivo, e ele usa a utilidade das Escrituras. Ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá o quê? Sabedoria aos simples. O que é que significa simples aqui? Aqueles que são ensináveis, né? Porque se você já é doutor, pós-doutor, em espiritualidade, você não aprende da Bíblia.